Bem-vindos a mais um programa. Eu sou Érica Fernanda, apresentadora dessa jornada feita com muito carinho para vocês. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante que impacta nas nossas vidas, que é comunicação. Como que a gente faz para ter uma comunicação assertiva, uma comunicação eficaz, que o outro nos entenda? E para falar sobre isso, eu convidei a Silmara, que é fonoaudióloga. Ela vai ensinar muita coisa legal aqui para a gente hoje. Mas antes, deixa eu te apresentar o que é o programa Saudações. Nós somos o programa que buscamos levar informação de qualidade que acrescente na sua vida, no seu dia a dia. Silmara, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar meu convite. Eu gostaria de começar te perguntando o que significa ter uma comunicação eficaz e assertiva no dia a dia? Certo, bom dia a todos. Eu sou Silmara Moraes, fonoaudióloga. Gostaria muito de agradecer pelo convite. E para iniciarmos, uma comunicação eficaz e assertiva é aquela que eu expresso os meus pensamentos com clareza e que o outro consegue entender a mensagem que eu quero passar. Então, o foco, né, é o outro entender. Sim, é a organização de ideias, onde eu expresso aquilo que eu estou pensando e o outro consegue compreender de forma clara aquilo que eu estou tentando emitir para ele. Porque esse tema, ele é tão importante não apenas nos negócios, mas também nas relações pessoais e sociais. A maioria das pessoas pensam que para se comunicar bem, eu preciso aprender somente para o ambiente corporativo, mas não. Onde eu estou inserida no ambiente social, seja na igreja, seja em qualquer outro lugar, com os meus amigos, eu preciso me comunicar de forma clara, articulando bem as palavras, para que o outro entenda o que eu estou dizendo, não somente para eu trabalhar, no ambiente corporativo, como eu falei. Eu preciso expressar de forma clara as minhas ideias, para que não haja ruídos na comunicação. Até porque muitos problemas hoje, familiares, no cotidiano entre amigos, se dá por essa comunicação não ser assertiva. Exatamente. Muitas pessoas pensam que comunicar tem que ser de qualquer forma, mas não. Até a forma como eu me porto, a forma como eu gesticulo, tudo isso comunica. Então eu preciso fazer isso de forma organizada para que o outro consiga entender. Quais erros de comunicação você mais observa nas pessoas, seja no ambiente de trabalho, em casa ou até em relacionamentos? Um dos primeiros que nós mais observamos é justamente os vícios de linguagem. O uso do né, do aí, o falar cutucando o outro, falar rápido demais, falar em um tom de voz muito alto. Então, tudo isso causa incômodo em quem está te ouvindo. Quando você fala com muitos vícios de linguagem, é perceptível e notório que você está repetindo muito aquela palavra, aquela expressão. Então, o ideal é sempre evitar esse tipo de coisa, na sua comunicação, esses tipos de expressões, para que o outro não fique incomodado com aquilo que você está falando. Então, muitas vezes, tem exercícios para isso? Tem técnicas? Ou é dominar o conteúdo? Um dos principais pontos é justamente esse, dominar o conteúdo daquilo que você está tentando emitir para o outro. Estudar, se for, por exemplo, uma apresentação no seu ambiente de trabalho, na sua escola, estudar sobre o tema, trabalhar muito mesmo essa questão da respiração, do falar rápido demais, justamente para evitar esse tipo de redundância na fala, de ficar todo o tempo falando né, aí, pois é. Então, isso tudo pode ser evitado se você se preparar para aquele momento que você vai falar. Então, talvez você tenha medo de falar, vergonha, seja por isso, porque você não tem as técnicas ainda corretas, Mas Sim. Tudo isso pode ser aprendido. Muitas vezes, a falta de clareza na comunicação gera conflitos. Como podemos evitar esses ruídos? Bom, a maioria dos conflitos de comunicação hoje em dia estão ligados justamente a essas questões na qual você não consegue expressar direito o que você está pensando. Muitas das vezes o nervosismo também atrapalha muito isso. Então, existem também alguns profissionais que podem entrar no caso, como os psicólogos, por exemplo. Eles trabalham muito essas questões de ansiedade, às vezes a pessoa não consegue expressar de forma clara o que ela está pensando por conta do nervosismo.
por conta do medo, né? Então, às vezes fala muito rápido, porque já quer acabar com aquele momento, já quer se sair da situação. Então, é muito importante que você busque também ajuda psicológica para evitar esse tipo de coisa, porque quando você fala muito rápido, acaba tendo ruído porque a pessoa não entende o que você está dizendo. E aí você vai ter que ficar repetindo todo o tempo aquilo que você já falou antes. Então, é melhor expressar de forma clara e objetiva do que ficar repetindo de novo e de novo e de novo. E ser sucinto também é importante, né? Não ser muito redundante. Isso, ser direto ao ponto. As pessoas pensam que para eu comunicar bem, eu preciso ter palavras rebuscadas, um vocabulário rico em palavras difíceis, mas não. O simples ainda é válido. Então, eu não preciso ficar enrolando na minha fala para que o outro entenda. Falar de forma clara e objetiva é melhor. É importante também a gente buscar repertório, aumentar o número de palavras, Sim. né? Mas também tem que ter esse jogo de cintura para não ser muito redundante. Exatamente. Eu ia até falar mais para frente a respeito disso. Fazer uso de leituras, jornais, revistas, bons livros, porque lá você vai aprender até mesmo os conectivos de linguagem que você não é habituado a usar. Porque assim, eu me comporto em diferentes tipos de ambiente. A minha linguagem do cotidiano não pode ser a mesma que eu uso no meu ambiente de trabalho. Então eu preciso me adaptar geralmente aos lugares que eu estou inserida e falar de forma que as pessoas entendam nesses tipos de lugares. Por exemplo, um advogado. Ele usa muitas palavras técnicas, termos técnicos no ambiente de trabalho dele. Mas se ele for falar isso em uma roda de amigos nas quais as pessoas não estão acostumadas com essas técnicas, com esses tipos de palavras, as pessoas não vão entender. Então, eu preciso adaptar a minha linguagem aos tipos de ambiente que eu costumo frequentar. E nunca falar gritando, né? Seja em casa, seja no Exatamente. trabalho. O volume de voz, ele é muito importante. O meu tom, né, a forma como eu expresso a minha fala. Porque voz e fala e linguagem são coisas diferentes, né? Existem uma diferença entre elas. Mas a minha voz, ela é muito importante porque ela também comunica muita coisa. Por exemplo, uma pessoa que tem a voz muito rouca, às vezes ela pode causar incômodo na outra. Então, eu preciso ajustar o meu tom de voz. Se eu estou próximo da pessoa, eu não preciso falar gritando. Na verdade, falar gritando não é ideal em ambiente nenhum, porque isso causa lesões na prega vocal. Então, eu preciso ajustar o meu tom de voz, eu não preciso falar gritando demais. Se você que está em casa acha que fala muito alto, você precisa buscar uma avaliação fonoaudiológica, porque pode estar ligada também à sua audição. Pode ser que você não esteja se ouvindo direito. Então, precisa avaliar e buscar ajuda. Que técnicas simples nós podemos adotar para melhorar nossa forma de falar e ser compreendido em diferentes contextos? Pronto, buscar informações, né? Trabalhar muito essa questão de leitura, se observar em frente ao espelho, como é que eu estou falando, como é que eu estou gesticulando, como é que o outro está me vendo. Buscar também feedbacks é muito importante, perguntar para a pessoa ao lado, você acha que eu estou falando bem? Qual é a sua opinião a respeito disso? Eu preciso melhorar a minha dicção? Então, sempre buscar ali o máximo de informações possíveis. A internet também está aí para ajudar. Existem muitos livros, academias de oratórias, escolas de oratórias também ajudam, a terapia fonoaudiológica também ajuda. Qual a diferença do papel do fono e do profissional que ensina sobre oratória? O fonoaudiólogo é o especialista que trabalha na linguagem. Já o profissional da oratória é uma especialidade da fonoaudiologia também, mas existem também outros profissionais que se especializam nessa área. Geralmente a oratória ela é voltada mais para técnicas específicas de fala, né, em ambientes, seja corporativo, seja em qualquer tipo de ambiente que você esteja inserido. Mas existe essa pequena diferença. Na linguagem e na fala, eu trabalho mais voltado também para articulação, é mais um trabalho terapêutico. Já na academia de oratória é algo mais técnico, eu vou ser mais específica, eu vou ser mais intencional naquilo que eu estou fazendo, geralmente com pessoas adultas. São as que estudam oratória. Vocês fazem um refinamento ali na pessoa, né? Ela se sente Exatamente. mais confiante após passar por todo esse processo Sim. de mudança na fala. Sim. Geralmente os pacientes que procuram a gente para trabalhar essas questões, eles são muito inseguros na fala. Acham que falam muito ruim, que a voz não é boa. Então, geralmente, a gente trabalha essa confiança, esse posicionamento em falar.
né? Então, a academia de oratória também, ela ensina essas questões a nível de comunicação verbal, comunicação não verbal, posicionamento, trabalha a parte de palestras. Então, assim, é um trabalho um pouquinho mais a parte da fala e da linguagem. Não que a gente não possa orientar o nosso paciente, mas é um pouco mais específico. Como a fonoaudiologia pode ajudar crianças, jovens e adultos a se comunicar melhor? Essa é a parte que eu mais gosto. Através da terapia. Então, o primeiro passo é entender que eu preciso de ajuda, certo? Então, quando eu entendo que a minha comunicação não está boa, porque o ser humano ele é capaz de auto-perceber se está falando bem, se não está, né? Então, eu preciso saber que eu preciso de ajuda. Então, a terapia é algo mais individualizado. Nós vamos trabalhar a avaliação com cada paciente, de acordo com cada caso, e montar um plano terapêutico de forma que eu consiga resolver as questões individuais de cada paciente. Não adianta ficar se enganando, é Não. pior, né? Você... E também não adianta ficar fazendo exercícios universais de internet, porque nem tudo aquilo que funciona para você vai funcionar para mim. Pode ser que o meu caso seja um pouco mais específico. Então, eu preciso direcionar através de exercícios fonoaudiológicos para o paciente. Quanto às crianças, esse acompanhamento logo cedo, ele pode evitar muitos traumas, né? E dificuldades mesmo, que ela não precisa levar ao longo da vida se houver tratamento logo. Exatamente. Cada idade é esperado que a criança fale um tipo de som. Por exemplo, com 1 ano e 6 é esperado B e P, que é o B e o P. Com 3 anos e meio já são outros fonemas. Com 5 anos de idade, a criança já deve falar todos os fonemas de forma adequada, ou seja, de forma correta. Então, se o seu filho ou algum parente seu, algum conhecido, ou uma criança que você conhece, tenha mais de 5 anos, não fala direito, troca fonemas, não tem R vibrante, não tem LH, é necessário fazer uma avaliação fonoaudiológica, porque já não está dentro do esperado para a idade. E isso não somente crianças, mas também adultos. Existem muitos adultos que têm omissões de fonemas, omissões de sons, que não conseguem falar o R vibrante, que não conseguem falar um LH, que são os principais que a gente mais vê no consultório. Então, precisam de ajuda. Então, a fonoaudiologia ela ajuda não somente a adultos, mas desde a primeira infância aí na comunicação. A comunicação não verbal, gestos, postura, expressões, também influencia na forma como somos entendidos? Total, com certeza. Os gestos inadequados, tem alguns gestos que soam até como obscenos na minha comunicação, que o outro consegue entender que aquilo ali não está adequado. A minha postura, não posso nem me curvar muito e também não ficar tão retão. Eu preciso adequar a minha postura. A gente tem uma coisa chamada base, onde você coloca os 2 pés um pouco afastados e você consegue posturar bem. A questão também da respiração compromete muito a sonoridade. Se eu não respiro bem, se eu falo muito rápido, isso com certeza vai prejudicar a minha comunicação. Eu preciso falar de forma sucinta, de forma calma, para que você consiga entender aquilo que eu estou passando. E essa comunicação não verbal, muitas vezes, ela fala mais do que a própria comunicação, né, verbal. É aquela coisa, às vezes as pessoas fecham a cara, elas nem querem passar uma imagem de que elas são muito sérias, mas andam muito com a cara fechada. Então, ela não está falando, mas a mímica facial dela está comunicando. Então, eu preciso ter cuidado com isso também. Tudo comunica, até o bebê. Para ele comunicar que ele quer alguma coisa, ele chora através do choro. Ele não está falando propriamente dizendo, mas ele está ali dizendo que ele está precisando de alguma coisa e a mãe compreende. Então, em todos os ambientes, em todas as idades, essa comunicação não verbal, ela comunica também. Então, tem que ter muito cuidado. Esse refinamento ele é muito lindo, né? Esse refinamento de você cuidar dos seus gestos, de você cuidar da sua postura, da fala, né? Do jeito de falar. É tudo muito importante. Nós somos muito completos, né? E precisamos cuidar de cada áreazinha. E é notório, quando você fala bem, você impacta quem está te ouvindo. A pessoa fica, nossa, ela fala muito bem, ela se comunica muito bem. Então, a comunicação tem esse poder. A fala, quando ela é bem utilizada, ela tem esse poder de até mesmo elevar a nossa autoestima. Que conselhos você daria para quem deseja começar a desenvolver hoje uma comunicação mais assertiva em qualquer área da vida?
Começar a treinar, porque essa questão de oratória, ela não é uma receita de bolo, como nós costumamos dizer. Você precisa treinar, é técnica, né? Eu preciso aprimorar a minha comunicação, eu preciso articular bem para que as pessoas entendam o que eu estou dizendo, organizar os meus pensamentos, a minha linguagem, como a gente falou anteriormente, buscar entender melhor sobre comunicação, estudar sobre o tema, aprender palavras novas, aprender conectivos novos, para que eu possa utilizar na minha fala, na minha linguagem no dia a dia. Qual é o impacto de uma boa comunicação para a autoestima e para os relacionamentos? O primeiro impacto é a autoconfiança e transmitir também a autoridade naquilo que você está falando. As pessoas dão mais credibilidade o que você está dizendo, quando você fala de forma clara, sucinta, que você expressa bem, tanto linguagem corporal quanto a linguagem verbal. Então, isso trabalha a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, porque você entende que você está falando bem e que você também está sendo entendido. Porque muitas vezes as pessoas, elas dominam o conteúdo, mas não tem essa outra parte, né? Não tem o conhecimento dessa outra parte, que também é muito importante. Um complementa o outro, não tem como. É como você falou, eu tenho domínio de conteúdo, mas na hora de falar eu não consigo porque eu fico nervoso, eu esqueço, é o famoso branco, né? Eu esqueço tudo aquilo que eu vou dizer, mesmo que eu esteja preparado intelectualmente às vezes para falar. Então eu preciso buscar ajuda. Trabalhando também a minha autoconfiança na frente do espelho, treinando, buscando ajuda na terapia fonoaudiológica, buscando ajuda em uma academia de oratória, uma escola de oratória, trabalhando também isso em mim, para que eu possa comunicar bem, de forma clara, sucinta, objetiva, para que todos consigam entender o que eu estou dizendo e eu também me sentir feliz, né? Me sentir bem com aquilo que eu estou emitindo. Silmara, muito obrigada por estar hoje aqui com a gente, trazendo tanta informação importante que impacta realmente na vida das pessoas. E agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o quadro Make com a Camis. Até mais! Voltamos, e agora com o quadro que nós amamos, né? Make com a Camis. E, gente, o tema de hoje é aquele tema importante para toda mulher, delineado. E muitas não sabem fazer, né? Então, a Camis hoje vai ensinar 3 formas diferentes de fazer o delineado e a melhor forma para a gente fazer em casa. Hoje a gente vai aprender. É isso aí. Muito obrigada pelo convite, Érica, mais uma vez. Quero agradecer a Deus estar aqui nessa oportunidade de ensinar um pouco mais sobre maquiagem para vocês. Eu gosto sempre de trazer um contexto um pouco histórico. E quem trouxe pra gente o delineado foi a Cleópatra e depois a Marilyn Monroe, né? E hoje eu costumo falar tanto dos meus cursos de automaquiagem quanto em rede social. Se você tem um delineado gatinho, você tem tudo, né? Ele substitui qualquer passo na maquiagem, porque ele vai dar aquele realce no olhar, aquela elegância. E ele também é uma tendência que vai e volta. Não sei se vocês já perceberam. Ele vai e volta. Vai e volta. Mas... Eu digo que delineado é igual a moda. Vai e volta, vai e volta. Mas no momento está todo mundo usando. Mas assim, eu acho que é uma coisa que perdura também. Mesmo que vai e volte, tem muita gente que adere e continua para sempre, para a vida, isso. né? Eu... Ele valoriza muito a beleza de muitas mulheres, mas assim, valoriza todo tipo de olho ou não? Então, o diferencial do delineado gatinho vai ser a espessura. O ideal é que ele tenha 1/3 da tua pálpebra móvel. Olha aqui para a tia Camis. O teu olho vão ter 3 partes. Uma pálpebra fixa, um côncavo e uma pálpebra móvel. Tem alguns olhares que só vão ter aquela pálpebra inchada, que não vai ter tanta divisão. Então essa é interessante que seja só 1/3 da tua pálpebra móvel. Essa aqui, ó, essa aqui mexe. Então o delineado tem que ser bem fininho, só isso. Camis, eu tenho um olhar, eu sou da Ásia, né? Eu tenho um olhar asiático. E aí o que eu faço? Faz só a perninha. Não faz ele todo, porque se ele ficar muito grosso, ele perde... Vai ficar tipo Amy House, cobrir o olho todo. Vai cobrir o olho todo. Abrir, não vai dar pra ver. Exatamente. Aí se tiver aquela pálpebra muito inchada, você faz só a perninha do delineado, não faz o delineado todo. Mas vai dar pra usar, né?
Vai dar para usar. Para hoje, para mim, não tem dessa. Cliente que chega e fala que quer o delineado gatinho, a gente dá um jeito de fazer. Então, hoje no mercado vocês vão encontrar 3 formatos de delineado. Vocês vão encontrar no formato gel, vocês vão encontrar no formato líquido do tipo que ele vem no pincelzinho, e vocês vão encontrar no formato caneta. Para uso pessoal, o que eu mais indico é o caneta. Por quê? Porque ele facilita a nossa vida. Primeira dica que eu vou dar, são 3 dicas super importantes. A primeira dica que eu vou dar é você treinar na mão. Eu sempre faço isso tanto nos meus cursos de automaquiagem adulto quanto kids. Como assim, Camis? Quando eu treino na mão, eu crio uma certa intimidade com o pincel. Então eu tô aqui, ó, conhecendo ele, tô sentindo ele, tô vendo como é que fica melhor, se fica melhor assim, se fica melhor de ladinho. Eu sempre recomendo que você faça o delineado 45 graus, porque se você fizer de ponta, não vai ficar retinho, tá? Então, a ponta, quando é que eu vou usar a ponta? Só no final e no começo, apenas. No corpo do teu olhar, você vai usar o delineado de ladinho, 45 graus. Beleza? Então, essa é a dica mais preciosa que eu tenho para dar para vocês. Dentre os 3, o caneta, para uso pessoal, ok? Então, eu, depois de maquiada, já não pego no rosto, já pego no rosto com a esponjinha. Venho aqui, ó, Érica. Segunda dica preciosa. A primeira é essa. Faz os risquinhos na mão para você criar... Não pode ser no papel, tem que ser na mão. Para criar... pode ser no papel também. Mas para você criar o intuito é você sentir o pincel antes de ir pro olhar. Tá? Saber se tá apertando demais. Se vai... Olha o que acontece às vezes no curso. Uhum. Aí se fizer isso Olha já... a diferença. Tá vendo? Aí você já se frustra, tira a maquiagem, sai sem maquiagem. Já acabou tudo. Entendeu? E quando você vem e dá aquela treinada, você consegue fazer traços mais finos e consegue criar mais intimidade mesmo com esse produto. É um treino mesmo de coordenação motora. Isso, perfeito. É isso, Érica. A gente treina primeiro para depois ir para a prática. Nunca pego no meu rosto, certo? Eu pego no meu rosto já com a esponjinha. E a outra dica que eu tenho para dar para vocês, essa é preciosa. Guarda aí, esconde, não conta para os amigos. Tô brincando, conta para todo mundo que você puder. É segurar a respiração. Quando você for fazer, para você ter mais precisão, você segura, aí faz. Tanto é que quando eu começar a fazer aqui, eu não vou conseguir falar, tá beleza? Porque eu vou precisar segurar a respiração, mesmo com 12 anos de maquiadora. O delineado gatinho ainda é um grande desafio. Gente, segredos inéditos contados aqui, porque eu nunca tinha ouvido falar isso de segura a respiração em lugar nenhum. Ai, que massa. E aí, outra dica que eu tenho para dar para vocês, antes de ir para a prática. Vocês não vão tirar foto 3x4. O importante é que ele fique, no mínimo, só um pouquinho tortinho. Mas se ficar assim, aí não dá certo, né? Aí ninguém vai gostar. Mas se ficar um pouco torto, tá tudo certo. Você não vai fazer foto de frente. Você vai fazer ou assim, ou assim. E na hora que você vira de ladinho, essa diferença fica imperceptível e não se cobre tanto. O delineado gatinho só fica bom se você fizer várias vezes e se você treinar muito. Bora para a prática? Vamos para a prática. Olha só, como eu falei para vocês, não vou conseguir falar agora, porque eu preciso segurar a respiração para poder fazer o delineado gatinho. Eu sempre vou começar da perninha para depois fazer o corpinho, ok? Eu venho aqui, ó. Gente, olha só, puxando a perninha. E puxo a perninha. Aí eu me olho de frente. O ideal é que você tenha um espelho de bancada mesmo, para você ter essa precisão. Vamos supor que a pessoa tem aquela pálpebra inchada. Ela só faz isso. Pronto, o delineado dela tá pronto. E aí eu venho pro outro lado, segurei a respiração. Segura. E fiz a outra perninha. Ó, fiz até para vocês verem, ó. Ficou um pouquinho assim, mas é como eu falei para vocês. Ninguém vai fazer foto 3x4.
Então, se permita ter um pouquinho de Um diferença. lado do rosto é diferente do outro, né? Nós somos seres, tecnicamente, com simetria Assimétricos. bilateral, mas não somos, nós somos assimétricos. Sim. Se a gente parar e se olhar uma para frente da outra, a gente vai perceber que existe uma diferença. Existe. E tá tudo certo. E agora você bota o seu delineador de ladinho. Ó, agora eu posso puxar o meu olho. Outra dica super importante. Na hora de fazer a perninha, não puxa o olho. Na hora de... Segurei a respiração. E agora puxou o olho e tá fazendo com a caneta deitada, um pouquinho deitada, né? 45 graus. E com muita calma. Agora eu respiro. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Vamos lá? Caneta. Treinei na mão. Aham. Fiz as perninhas. Sem Segurei a puxar. respiração. Fiz as perninhas sem puxar. Perfeito. E depois que eu fiz a perninha, aí eu posso puxar, tá? Tem gente que... Tem aluna minha que faz assim, ó. Não importa como você vai fazer. O importante é você conseguir. Aí, ó, venho de novo, ó. Segurei a respiração. Ó, puxei o olhar. E concluiu a outra parte. Aí depois vai só juntando ali, né? Só juntando e fazendo alguns acabamentos. Viu como eu não consigo falar enquanto faz? Não dá. Tá vendo? 12 anos como maquiadora, não dá pra falar e fazer gatinho ao mesmo tempo. Então, assim, Érica, agora pausadamente, pegando o gancho da primeira parte do programa que eu achei um máximo, sobre comunicação, eu quero explicar para vocês o passo a passo, mais uma vez, para que vocês possam fixar, tá? Sim. Primeiro, quando forem comprar, escolham a caneta. É a melhor. Ela tem uma durabilidade menor, porém, contudo, entretanto, ela tem uma habilidade maior. Segunda dica, treino. Mão ou papel. Apenas é para que você crie intimidade com essa caneta. Precisão. Se eu quero precisão, eu pego próximo à ponta, ok? Se eu for fazer a pontinha do delineado, seguro a respiração, faço as pontas. Não tem problema ficar um pouquinho tortinho, não pode ficar tortão. E para fazer o corpo do olhar, eu faço com ele 45 graus. E pronto, você tá linda, maravilhosa. Não existe essa história de uma pode fazer e outra não pode fazer. Todas podem fazer o delineado gatinho. Eu, quando faço curso de automaquiagem, eu hoje opto por turmas menores para que eu possa trabalhar essa particularidade. Então, tem alunas que fazem só a pontinha, tem alunas que fazem só o corpinho. Tem mulheres que não gostam do delineado gatinho e tá tudo certo. Se você não gostar do delineado gatinho, mas gostar de fazer o delineado no olhar, também tá tudo certo. O importante é que você tenha esse autoconhecimento, essa intimidade não só com o espelho, mas com o produto, para que isso possa trazer para você o principal objetivo que a maquiagem tem, que é elevar a sua autoestima. É isso, gente. Que maravilha, né? Agora você já sabe, já desmistifica aí a crença de que você não pode, que não é para você, porque se você quer, você pode. Vai dar para adaptar aí para o seu olhar, independente se é um olhar asiático, né? Se é um olhar... Isso. Se é pequenininho, Se é pequeno, se é gordinho. Uma maquiadora me disse que eu não posso. Se é redondo. Já aconteceu demais no divã da Camis. Uma maquiadora falou que eu não posso. Olha, poder pode, sendo que a gente só vai fazer um pouco diferente e tá tudo certo. Às vezes a diferença vai ser só a espessura. Marilyn Monroe, por exemplo, ela tinha um olho pequeno. Tinha, mas ela tinha um olhar extremamente sedutor. E eu digo que ela nunca errou. É o delineado gatinho e o batom vermelho. Se você fizer qualquer pesquisa na internet... É a marca registrada dela. Marca registrada dela. Que eu vou te confessar que hoje eu, a Camis, dificilmente você não vai me ver na rua. E eu vou estar sem delineado gatinho. Eu percebi que entre escolher... Vou falar agora algo particular, pessoal. Entre escolher estar de cílios postiços ou de delineado gatinho, eu amo estar de delineado gatinho. É isso, gente. E o Saudações vai ficando por aqui.
tenham um ótimo sábado. Espero que vocês tenham aprendido. Fiquem com Deus. Muito obrigada, E para quem Camis. quiser me conhecer um pouquinho mais, @CamisMakeup. Sigam lá que vão ter muitas dicas e vocês podem aprender a automaquiagem comigo. É isso Obrigada, aí, gente. Érica. Não perca essa oportunidade. Siga ela agora. Siga também o @Programa Saudações. Incentive nosso programa a continuar. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo sábado e até mais. Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas, psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações. Una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade.